marcado por censura, repressão política, perseguições e profundas mudanças sociais e econômicas. Aqui vamos entender como a ditadura começou, seus principais eventos e como o povo enxergava tudo isso. No início dos anos 60, o Brasil vivia um período de turbulência. O presidente João Goulart, o Jango, defendia reformas de base, como reformas agrárias e limitações de lucros multinacionais. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Essas propostas assustaram setores conservadores, entre eles empresários, militares e parte da classe média, que viam nelas uma ameaça comunista. A Guerra Fria acirrava os ânimos, e os Estados Unidos apoiavam golpes contra o governo de esquerda da América Latina. Em 31 de março de 1964, tropas militares saíram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro para derrubar o presidente. Em resistência armada, Jango fugiu para o Uruguai, e os generais tomaram o poder, justificando a ação como uma forma de salvar o país do comunismo. O Congresso, sob pressão, declarou vaga a presidência, e Marechal Castelo Branco foi conduzido ao poder. Assim, começava 21 anos de ditadura militar no Brasil. Inicialmente, Castelo Branco apresentava-se como moderado, prometendo restaurar a ordem e devolver o poder aos civis. No entanto, seu governo adotou medidas autoritárias. Com os atos institucionais, conseguiu fortalecer o controle do regime. O AI-1 permitiu a cassação de mandatos políticos e a suspensão de direitos civis por até 10 anos. O AI-2 extinguiu os partidos políticos e instituiu eleições indiretas para presidente, concentrando ainda mais os poderes na mão do executivo. Além disso, ampliou o número de ministros federais. Em 1966, o AI-3 impôs eleições indiretas para governadores. O AI-4 estabeleceu eleições indiretas e poderes absolutos ao executivo. Além disso, iniciou perseguições a grupos e movimentos opositores. No campo econômico, criou o PAEG, cujo objetivo era retomar o crescimento econômico no país. Em 1968, o pior ainda estava por vir. Com protestos estudantis, greves e guerrilhas urbanas crescendo, o regime decidiu, era hora de fechar o punho. Arthur da Costa e Silva, segundo presidente da ditadura militar, decreta o AI-5. Esse decreto concedeu poderes extraordinários ao presidente, como o direito de cassar mandatos políticos, fechar assembleias legislativas federais e estaduais, suprimir direitos civis como a liberdade de expressão e o direito à manifestação pública. Também foi estabelecida a censura prévia. O AI-5 provocou forte reação de resistência. Assim, a luta armada se organizou, além dos movimentos artísticos como a Tropicália. E agora, com movimentos contrários à ditadura, o que aconteceu? A ditadura mostrava sua cara real, uma máquina de tortura e morte. Entre 1968 e 1978, o governo militar utilizou o decreto para justificar prisões arbitrárias, torturas e assassinatos de opositores. Instituições nacionais, como o Congresso Nacional, foram fechadas e direitos civis foram suprimidos. A sociedade brasileira venceu um clima de medo e insegurança. O governo censurava jornais, peças de teatro e músicas. Muitos foram presos, torturados ou forçados a deixar o país. Apesar desse clima repressivo, surgiram formas de resistência. Um dos momentos mais significativos foi a passeata dos 100 mil. Milhares de pessoas se uniram no Rio de Janeiro para protestar. O legado do AI-5 continuou mesmo após a sua revogação. As instituições democráticas foram profundamente abaladas. A cultura do medo e da censura deixou marcas na sociedade brasileira. A redemocratização do país exigiu um longo processo de reconstrução de direitos civis e políticos, como veremos no próximo vídeo. Em tempos difíceis, é comum que a liberdade seja colocada em risco. Será que hoje reconhecemos sinais parecidos? Que a história nos ajude a enxergar o presente com mais consciência. Quando a liberdade é sufocada, a cultura e o povo encontram novas formas de resistir. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Começou a decisão do 9º Campeonato Mundial de Futebol. Prepara-se agora, Tostão, cobrou para Ribeirinho, inventou a boca da meta, pula a peneca, cabeça e o gol! Gol! O ano é 1970. O Brasil conquista o tricampeonato mundial de futebol. Pelé levanta a taça, o país comemora
e a ditadura militar sorrir. Mas por trás daquela festa havia um jogo muito maior. O futebol não era só um esporte, era uma arma política. Hoje você vai descobrir como governos autoritários usaram estádios, jogadores e até sua emoção para criar uma sensação de unidade e esconder o que ninguém podia ver. Imagine ligar a TV e só ver notícias de que tudo está bem. Era assim os anos da ditadura. Os militares controlavam a mídia, criavam slogans como Brasil, ame ou a deixe, e usavam o futebol como distração perfeita. Enquanto o Brasil vivia censura e repressão, a seleção vencia jogo após jogo, virando um símbolo de um país vitorioso. Mas não foi só aqui. Na Itália de Mussolini, os estádios também eram palcos para discursos fascistas. Nas Olimpíadas de 1936, Hitler tentou usar as Olimpíadas para criar uma falsa imagem de superioridade ariana. O esporte, amigos, sempre foi soft power. Mas como garantir que o povo só visse o lado bom? Censura pura. Repórteres eram proibidos de criticar o governo durante transmissões. Até os amistosos do Santos com o Pelé eram vigiados pelo DOPS. E se alguém ousasse protestar, em 1982, a democracia corintiana surgiu como um grito de liberdade. Jogadores como Sócrates utilizavam camisas com frases escritas como dia 15, vote. Isso em plena campanha das diretas já. Enquanto isso, o regime tentava calar até mesmo as arquibancadas. Panfletos críticos eram confiscados e torcedores contrários à ditadura militar sumiam. E os jogadores, muitos eram utilizados como marionete do governo. Pelé, por exemplo, evitava falar de política e ousou ainda dizer que o povo brasileiro não sabia votar. Enquanto isso, o regime utilizava da imagem de Pelé para dizer que todo o povo brasileiro apoiava o governo. Mas outros viraram símbolos de resistência. Não podemos esquecer o final do Brasileirão de 76, quando o Internacional enfrentou o Corinthians com gritos de liberdade na arquibancada. O futebol era um campo de batalha. E hoje, a relação entre política e futebol ainda não acabou. Em 2014, a Copa foi marcada com protestos contra os gastos públicos. Já em 2022, vemos discursos de nacionalismo se repetindo, como na ditadura. A grande lição: o futebol pode unir, mas também pode cegar. Quando o governo usa do futebol para criar uma imagem falsa, é hora de questionar. Estamos celebrando vitórias ou sendo manipulados? Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. A Praça da Sé e todas as ruas vizinhas estão lotadas. No palanque, mais de 400 pessoas, deputados, prefeitos e muitos artistas. Cristiane Torlone, Regina Duarte, Irene Ravache, Chico Buarque, Milton Gonçalves, Esther Góes, Bruna Lombardi, Alceu Valença, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil. A chuva não afasta o povo. Os oradores se sucedem no palanque e ninguém arreda pé. 1984. Enquanto o Brasil clamava por eleições diretas depois de 20 anos de ditadura, um clube de futebol se tornou o símbolo dessa resistência. O Corinthians não jogava apenas para ganhar títulos ou partidas. O Corinthians jogava em nome da democracia. Nessa parte do vídeo, você vai descobrir como um meio-campista de 1,92 m de altura, formado em medicina, liderou uma verdadeira revolução dentro e fora dos gramados. Seu nome, Sócrates, além de carregar o peso da filosofia, também lutava pela liberdade da nação brasileira. Repita aqui, doutor! Repita aqui! Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Sócrates brasileiro Sampaio de Oliveira não era um jogador comum. Nascido no Pará e criado na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, Sócrates via o futebol como uma extensão de sua vida. Sócrates, 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 é gol! Gol, gol! Sócrates! A 35 minutos e 20! Enquanto jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, Sócrates estudava medicina. Quase abandonou o futebol para seguir o seu sonho de ser médico. Mas, em 1978, o Corinthians pagou uma fortuna para possuir o jogador. Sócrates aceitou o desafio, sem imaginar que se tornaria um grande ícone político. Passar para fora, né? Passar para as pessoas aquilo que a gente achava que era errado, que tinha que ser modificado, tinha que ser reformado. Sócrates era uma vez um filósofo grego chamado Sócrates. E eu fico imaginando por que seu pai deu este nome e como você se relacionou com esse nome no mundo que você viveu. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. É um nome que eu gosto, principalmente porque é Sócrates brasileiro. No Corinthians, Sócrates era chamado de doutor, não só pelo diploma, mas por sua inteligência dentro de campo.
Seus passos de calcanhar eram como metáforas, bagunçavam a ordem, assim como ele faria na política. Em 1982, Sócrates capitaneou a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas sua derrota para a Itália o marcou mais do que qualquer outro gol. Sócrates queria vencer outra Copa, a da democracia. Fumando cigarros e bebendo cerveja, Sócrates era um verdadeiro anti-herói. Mas quando subia aos palcos dos comícios das diretas já, vestindo amarelo, Sócrates era a voz de milhões. Se a emenda passar, eu não vou embora do meu país. A promessa virou um grito de guerra, mas o Congresso traiu sua esperança. Em 1982, o Corinthians estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas um sociólogo, Adilson Monteiro Alves, propôs algo radical. Todos votariam. Desde os roupeiros aos jogadores, presidentes e comissão técnica, todo voto teria o mesmo peso. Esta era a democracia corintiana. Um laboratório de democracia em meio a uma época de ditadura militar. O publicitário Washington Oliveto batizou o movimento. Vladimir, lateral e comunista declarado, juntamente com Casagrande, o centroavante rebelde do Corinthians, eram os braços de Sócrates no movimento. Juntos, decidiram até quem seria o técnico do Corinthians na época. E venceram. Em 1982 e 1983, o Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista de Futebol. Apesar do bicampeonato, a verdadeira conquista era outra: transformar o estádio em um palco de protestos. Antes da final de 1983, entraram em campo com uma faixa histórica. E nas arquibancadas, a torcida e todo o Brasil aprendiam o que era de fato a democracia. Quando as diretas já explodiram, os jogadores que estavam nos palanques, Vladimir, Sócrates e Casagrande, viraram símbolos de um Brasil que já não aceitava mais o silêncio. Mas, em 1984, a emenda das diretas já foi barrada por 22 votos. Mas a emenda foi rejeitada porque não adquiriu o quórum necessário. Aí foi um baque. Olha, aqui, porque todo mundo tinha certeza da vitória. Todo mundo estava convencido, a imprensa, havia uma unanimidade, ninguém falava no sentido contrário. O doutor Ulisses chorava, quer dizer, dava pena de ver. Foi uma decepção total e absoluta. Sócrates cumpriu sua promessa. Saiu do Brasil e foi para a Itália, jogar na Fiorentina. Coppa UEFA, la Fiorentina, come accennato, è stata la più sfortunata nel sorteggio. Opposti ai belgi dell'Anderlecht, i viola hanno entusiasmato per un tempo. Sem ele, a democracia corintiana acabou não vingando mais. Em 1985, o sociólogo Adilson perdeu a presidência do clube, e o movimento acabou ruindo. Mas a semente estava plantada. No ano de 1988, uma nova Constituição acabou por enterrar a ditadura militar. Hoje em dia, o Corinthians lança camisas amarelas em homenagem àquela luta. Sócrates brasileiro faleceu em 2011, em um domingo onde o Timão consagrava-se campeão brasileiro. Como ele queria, mas sua lição ainda segue viva. O futebol não é só um jogo. Ele pode ser um espelho da sociedade. E às vezes, também pode ser um martelo para quebrar correntes. Quando o galo insistir em cantar.